Bom dia, sexto ano, tudo bom? Ó, pisquei, de repente, é sexta-feira de novo. Bom, nessa nossa aula de sexta, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o tema 2 do livro 2, As Antigas Civilizações Chinesa e Indiana. Decidi fazer o Keynote porque fica mais fácil. O livro ele traz muito texto, muito conteúdo. O que eu decidi fazer? Peguei as informações mais importantes e coloquei aqui nessa apresentação do Keynote, beleza? Vamos lá então, ó. Primeira civilização que a gente vai falar é a antiga civilização chinesa. Só para vocês terem uma ideia, os documentos, né, os artefatos mais antigos encontrados aí da civilização chinesa, eles datam de 7.000 antes de Cristo. Então, assim, por isso que os caras estão hoje, já no futuro, entendeu? Porque se há 7.000 antes de Cristo eles já se organizavam bem, já tinham um império, hoje então já era, né? Quando a gente fala sobre a civilização chinesa, também existem aí, como lá na Mesopotâmia, rios importantes, no caso o Rio Amarelo e o Rio Azul. O Amarelo foi mais importante ainda do que o Rio Azul, mas ambos trouxeram como principal atividade a agricultura, beleza? Quando a gente estuda sobre a civilização chinesa, vocês vão ver muito esse termo dinastia, que até coloquei aqui, né, o significado. Série de reis ou soberanos de uma mesma família que se sucedem no trono. Ou seja, quando eu penso numa dinastia, é uma mesma família no poder por muito e muito tempo, né? Lembra do esqueminha das capitanias hereditárias, vai passando de pai para filho? Aqui também. E nesses casos, os parentes se casavam para continuar a mesma família no trono, beleza? A história da civilização chinesa ela é dividida em várias dinastias. Óbvio, não coloquei todas aqui porque são muitas, e só para a gente entender, né? A primeira dinastia, né, ou a mais importante, foi a dinastia Han, que fez com que todo mundo, né, dessa dinastia, desculpa, todo mundo dessa sociedade chinesa antiga falasse a mesma língua, porque isso facilitava demais o controle do imperador. Todo mundo falando a mesma língua conseguia se comunicar, muito importante. Estabeleceu esse sistema de pesos e medidas para o comércio, para saber se eu não estou perdendo dinheiro, né, se não tem ninguém me enganando. E além disso, implementou aí a Rota da Seda, que foi acho que uma das principais rotas comerciais de toda a história, que ligava o Oriente ao Ocidente. Só uma curiosidade, também foi pela Rota da Seda que a peste negra chegou na Europa. Mas enfim, né? Quando a gente fala da sociedade chinesa, o imperador ele era o cara, tava lá no topo daquela pirâmide social. Depois a gente tem os ministros da corte que ajudavam na cobrança de impostos, na organização de todo o império. Também a nobreza, que era organizada em clãs. Como assim clãs? Pequenos grupos familiares. Então, por exemplo, meu sobrenome é Salgueiro de Melo. Então, o clã Salgueiro de Melo tinha uma certa importância. Já o clã, os Rebels, tinha uma outra importância. Mas todo mundo era da nobreza. E óbvio, lá na base da pirâmide, tinham os camponeses que trabalhavam por esses nobres, né? E uma coisa interessante, na China antiga não existia aquele tipo de escravidão, nem que a gente viu aqui no Brasil, como a gente vai estudar depois no Antigo Egito, tem também lá na Mesopotâmia, na Grécia, que também já era um outro jeito de escravidão. Mas os camponeses, eles pagavam o que eles precisavam desses nobres, eles pagavam com o fruto do que eles produziam. Quando eu digo fruto, aqui era fruto mesmo, tá, gente? Eles plantavam, colhiam e pagavam os tributos para esses nobres, certo? Aqui, ó, eu coloquei a imagem de alguns imperadores chineses. Eu esqueci de colocar o nome aí, mas eu anotei que nós temos esse primeiro tiozinho, olha que gatinho, é o imperador Wen. Ele reunificou e melhorou a economia de toda a China. Então, ele pertencia à dinastia Wen. O segundo, esse aqui, ó, todo trabalhado no azul, é o imperador Wu. Ele expandiu o território e ele adorava artes e poesia. Olha que chique. Detalhe que todo mundo se parece, né? Mas tudo bem. Agora este aqui, que foi um outro imperador, uma cara assim um pouco, digamos, assustada, com medo, enfim. Esse que foi o imperador responsável pela construção da Muralha da China.
foi o primeiro a ter a ideia, né, de fazer a construção da muralha da China. Claro, porque ela é gigante, né? Então, em outras dinastias eles foram continuando essa obra e parte do que tem hoje da muralha da China não é da dinastia dele. E por último, eu coloquei uma mulher, gente, sim, a Wu Zetian. Olha que nome bonito. Foi a única mulher a se tornar uma imperadora na China antiga. E ela era toda trabalhada na arquitetura, adorava, gastava dinheiro do império com construções e mais construções. Então vocês estão vendo que essa riqueza da China, ó, é das antigas, né, gente? Continuando. Quando a gente fala sobre atividade econômica, ou seja, aquilo que gera dinheiro, agricultura, produção de tecidos e comércio. Primeiro, agricultura. Nós sabemos aí que os grãos fazem parte da culinária chinesa, o arrozinho lá, tudo bonitinho. Depois, produção de tecidos. Vocês lembram? Rota da seda? Seda, bichinho da seda, isso mesmo. Existe uma produção gigante do tecido da seda através do bicho da seda, óbvio. Né? E por isso que eles conseguiram comercializar muito tecido. Esse tecido, né, seda, não era produzido na Europa. Então, a galera chiquetosa lá da Europa precisava desse tecido. Então, os chineses venderam muito, tá? Aqui do lado, ó, eu coloquei sobre a escrita chinesa, que ela foi evoluindo ao longo do tempo e ela passou de pictográfica para ideográfica, ou seja, ela passou de desenhinhos para ideogramas. O ideograma é o quê? É um símbolo que representa uma ideia, né? Aqui eu peguei num site, acredito que seja confiável, né? Porque dá um medo disso, de alguns ideogramas e os seus significados. Eu, particularmente, fico pensando como deve ser difícil você aprender a escrever assim, né? Gente, de outro mundo. Tudo bem que eu tenho a arte, né, do desenho, vocês sabem muito bem que eu sei desenhar, né, enfim. Mas vamos lá, né? Então, assim, de modo geral, quando a gente pensa na China, hoje, se a gente vai estudar a China antiga, a gente consegue entender todo esse processo de evolução que ela vive hoje. A gente não está falando, né, de nenhuma epidemia, pandemia, coronavírus. Mas, tecnologicamente falando, a China hoje ela é muito à frente de diversos países. Se você pensar, só para a gente ter uma noção, os primeiros documentos chineses foram encontrados há 7.000 anos antes de Cristo. O Brasil tem só 500 anos, 520, né, vai fazer. Não, e essa aula é porque já fez, então, é dia 22, então já fez. Então pensa, o Brasil é tipo um recém-nascido nessa história toda. Muito doido isso, né? Agora, a outra civilização indiana, também se desenvolveu próximo do rio Indo, tá? Não é o principal rio hoje da Índia, mas foi aí que surgiu a primeira civilização, tá? Civilização não, o primeiro povo indiano, tá vendo? O primeiro povo indiano ficou conhecido como Harappa, e o período, né, que ficou caracterizado por esse povo foi o período harapense, que bonitinho. Também praticava agricultura e artesanato. Até hoje, se a gente vai em alguns lugares, eu acho que é a mãe da Nanda, do 7º ano, que tem uma loja com produtos indianos, muito bacana, porque a cultura indiana é muito rica, né? Você vê nas vestimentas, nos objetos, nos ornamentos, é muito legal, tá? Aqui eu coloquei um mapa para vocês se localizarem, só para fazer um paralelo aí com geografia também, né? Os 2 países mais populosos do mundo são vizinhos, a China e a Índia. Vamos lá. Por volta aí, ó, de 1900 a.C., esses arianos que vieram do leste da Europa se fixaram próximo desse rio Ganges. O rio Ganges hoje, ele é um rio sagrado lá na Índia. As pessoas, elas se banham nesse rio, ele não é limpo. Por sinal, ele é muito sujo. Existem alguns rituais quando a pessoa morre e eles podem até jogar o corpo da pessoa no rio Ganges para seguir, né, o caminho aí que deve ser feito por conta da religião deles. Então, assim, o rio Ganges ele é muito sujo, mas ele é muito sagrado. Então, assim, se banhar no rio Ganges
É como se fosse uma purificação do corpo e da alma, tá? Vamos lá, ó. Esse período aí ficou conhecido como período védico. Por quê? O conhecimento, né, o estudo, a história desse período da Índia foi baseado nesse livro, Vedas, que é um livro dividido como se fossem 4 capítulos, né? Ó, conjunto de conhecimentos voltados para a cultura indiana. Baseado no quê? Baseado nas preces, nos hinos religiosos, nos comentários sobre a natureza humana e como ele foi passando de geração em geração. Não existe assim, quem escreveu, não tem assim o único autor. Esse conhecimento foi passando de geração em geração e eles acoplaram nesse livro, no Vedas, e através daí que a gente tem mais conhecimento sobre a história da Índia. Aqui eu achei na internet a capa desse livro, né, desse livro, e como ele é por dentro. Então eles têm desenho, tem as passagens, né, do que eles estão falando, do que eles querem representar, certo? Depois, uma coisa assim que até hoje é feito isso lá na Índia, mas é bem complicado, porque a sociedade indiana ela é dividida em camadas, né? Eles chamam de castas. Só que essas castas elas são baseadas na religião deles. Eu peguei aqui essa imagem porque os indianos eles acreditam em vários deuses, tá? Porque as duas principais religiões, a gente vai ver no próximo slide, o budismo e o hinduísmo. O budismo não tem deuses, né? Mas no hinduísmo eles têm aí muitos, muitos deuses. Para dividir a sociedade em castas, eles têm como base o deus Brahma, que é o deus que criou todo mundo, todo o universo. Olha que interessante esse tipo de cultura, tá vendo? A sociedade, então, ela é dividida em 5 castas. Primeiro são os Brahmanes, que nasceram da boca de Brahma, que é o deus. Elite composta de sacerdotes, professores e filósofos. Somente eles podem estruturar as cerimônias religiosas e transmitir o legado sagrado para o povo. Depois, tem os Kshatriyas, que eles nasceram dos braços de Brahma, do deus Brahma, membro das instituições políticas e militares. Aí depois, terceira camada, tem os Vaixas, que eles nasceram das coxas de Brahma, responsáveis pelas atividades comerciais e agrícolas. Por último, ou penúltimo, né, digamos assim, tem os Sudras, que nasceram dos pés de Brahma, constituindo os camponeses, trabalhadores fabris, artesãos e comerciantes. Por que eu falei último ou penúltimo? Porque assim, literalmente a última camada, que são os párias ou Dalits, eles são chamados de intocáveis. Olha isso. Eles nasceram da poeira debaixo do pé do Brahma. São considerados impuros, por isso têm de lidar com o que é considerado imundo socialmente. Limpar os esgotos, coletar o lixo, manipular os mortos. Ou seja, até hoje na sociedade indiana, você não pode cumprimentar com a mão um Dalit, porque é como se você ficasse contaminado, né? Se você é de outra casta social, você literalmente ignora. Eles são intocáveis e são invisíveis pela sociedade. É muito bizarro esse tipo de divisão social, né? Você classificar o que você é ou deixa de ser através de um preceito religioso. Claro, a gente tem que entender que existem religiões e culturas diferentes, né? Para nossa visão ocidental, isso é muito diferente, chega até a incomodar, né? Porque são só os Dalits que fazem esse tipo de trabalho. E se a gente parar para pensar, por exemplo, o lixeiro é um super trabalho, né? Uma pessoa que está disposta a fazer, né? Pegar o nosso lixo, deixar a nossa cidade limpa, né? E tem que ser muito valorizado. Para eles, não. Certo? Então, aqui a gente imagem do deus Brahma. Não confunda com a cerveja, por favor, hein? E como eu falei, tem 2 religiões principais lá na Índia, o hinduísmo e o budismo. Peguei aqui de forma bem básica um resuminho para tentar explicar para vocês. O hinduísmo, sua característica mais marcante está na multiculturalidade étnica dos povos praticantes da religião. No sistema religioso hinduísta contemporâneo,
dos dias de hoje, existem diversas variantes relacionadas às suas diferentes práticas. Eles são politeístas, tá? No entanto, todas essas características se unem ao princípio essencial de ensinamentos. Então, assim, você tem o hinduísmo hoje, que ele pode agregar ou pode ser um pouco diferente dependendo de onde você tá. Mas os princípios básicos do hinduísmo são esses. O Dharma, né, que é a ética e seus deveres aqui em vida. O Samsara, que é o seu renascimento, né, o que você faz aqui e como você vai renascer. O Karma, que é a ação correta, o que você deve fazer em vida, né, o que é certo você fazer aqui em vida. E por último, o Moksha, que é a liberação do ciclo do Samsara, né? Lembra, Samsara do renascimento. Então, para o hinduísmo, esses são os 4 principais ensinamentos. Você deve praticar esses ensinamentos em vida para depois, quando você for renascer, né, você reencarnar, você tem aí todo um menor sofrimento, certo? Se vocês tiverem curiosidade, procurem depois porque é muito legal. E uma outra religião que é mais chamada de doutrina filosófica do que uma religião em si, tá? Que é o budismo. Pode ser conceituado como um conjunto de doutrinas filosóficas, religiosas e espirituais, cujo principal fundamento encontra-se na liberdade frente às aflições mentais. Ao contrário do que muitos interpretam, o budismo não é exatamente uma religião, mas uma filosofia centrada no homem, na libertação da dor e do sofrimento. É como uma forma de comportamento perante ao mundo. O budismo busca o desenvolvimento de uma atitude de compaixão, amor, comunidade com os seres vivos em geral, sem ofensas ou depreciações. Então, assim, quando você pensa no budismo, mais como uma filosofia de vida, né? Porque, assim, quando você imagina que tudo aquilo que você faz aqui na vida terrena não é permanente, porque nada do que a gente vive é permanente. Por exemplo, essa situação nossa da quarentena. Nada é permanente, isso não vai ser permanente. Então a gente tem que aceitar e tentar tirar um proveito disso, de que maneira que eu vou passar, né, por essa impermanência que é a nossa vida. Você não precisa ficar preso a nada, você não precisa sofrer por uma coisa que não é permanente. Claro, existem algumas aflições que a gente sente, mas enfim, o princípio básico é esse. Por quê? O budismo ele foi criado, né, através dos ensinamentos ou da vida do Siddhartha Gautama, que era um príncipe que ele vivia dentro do castelo dele, era tudo lindo, maravilhoso. Porque o pai não queria que ele visse as tristezas do mundo. Quando ele sai, escondido, ele percebe que as pessoas passam fome, que elas não têm onde morar, não têm alimento, não têm água. Aí ele começa a buscar explicações para isso e entender por que existe esse sofrimento no mundo. É o que eu falo, é uma coisa muito bacana da história, ou da nossa vida mesmo, é a gente buscar conhecimento e através desse conhecimento a gente tentar relacionar com aquilo que a gente sabe e ver como existem muitas culturas, muitas religiões, tem tanta coisa pra gente aprender, tanta coisa diferente do que a gente sabe, que eu acho muito legal quando a gente lê sobre o budismo, o hinduísmo, porque é uma visão totalmente diferente de vida. É muito legal, se vocês tiverem curiosidade, tem vários vídeos no YouTube. Se quiserem me mandar mensagem lá no fórum também, eu gosto bastante de ler sobre isso, eu acho bem legal. Aí aqui, ó, eu coloquei uma imagem dos deuses hindus, da esquerda, né? Shiva, Parvati e o Ganesha. Uma coisa legal do hinduísmo são as imagens e essas cores bem vivas. Tá? Ó, são politeístas, ó que bonitinho. É muito legal você ler sobre a história de cada um desses deuses. Porque assim, a gente tem muito conhecimento sobre mitologia grega, que já não existe mais, né? Essa não, essa tá viva, né, na sociedade oriental. E aqui é uma representação do Siddhartha Gautama, sentado sobre uma flor de lótus. Que a flor de lótus é um dos elementos que falam, né, que representam bastante o budismo, tá?
Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, apareçam lá no fórum, certo? E, bom, por enquanto é isso. Procurem informações, conhecimento não ocupa lugar na nossa mente, então quanto mais, melhor. Vão atrás de informações, de vídeos, curiosidades, o que vocês puderem, porque só o conhecimento que transforma. Beijos e saudades.